Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 25 de agosto de 2025, segunda-feira, desta vez sem passarinhos. Não por falta de gravações, na verdade, esse final de semana acabei gravando horas e horas de passarinhos, mas depois eu vou dar um tapa nisso para a gente poder usar e colorir um pouco mais a nossa conversa, mas haverá outras coisas aladas, outras coisas voadoras por aqui hoje, não é? Vamos lá, que para minha absoluta surpresa, algumas coincidências, infelizmente, estão levando a gente para o assunto fascinante, para esse assunto imorredouro, esse assunto que realmente é apaixonante dos discos voadores, e de alienígenas, e de seja lá o que for. Não é? Tinha hoje na BBC Brasil, aliás eu recomendo que vocês sigam a BBC Brasil ou instalem mesmo o aplicativo deles, é bastante bom, tem duas histórias muito boas que vêm de lá hoje. Aliás, uma delas, fazer um parêntese aqui, é uma história muito interessante sobre os judeus em Recife. Recife é uma cidade cuja história foi marcada fortemente ali pela presença dos judeus. O que acontece é que a hora que os judeus começam a ser expulsos da Espanha e de Portugal por conta, obviamente, de delírios, né, religiosos, muitos deles se esparramam, vão para onde que a gente vai, meu Deus do céu, né, e alguns deles viram no Novo Mundo, né, uma oportunidade de repente, se estabelecer, né, de escapar da perseguição religiosa. Veja, o que explica em grande parte os Estados Unidos é justamente um bando de seitas diferentes, de, sei lá, denominações diferentes, fugindo da perseguição religiosa. Muita gente foi para lá, os quakers, sei lá o que for. Depois, não, os mormons, acho que os mormons nascem nos Estados Unidos, né, se eu não me engano. Mas, de qualquer maneira, uma boa parte do que acontece nessa época de colonização das Américas é marcada também pela intolerância religiosa, por gente tentando começar longe dessa maluquice toda, não é? E muitos judeus acabam vindo aqui para o Brasil e eles vão parar em Recife. A história é muito interessante porque nesse momento Recife é uma colônia holandesa. Os holandeses, eu não sabia disso, eu sou muito ruim de história, mas os holandeses só ficaram em Recife 20 e poucos anos, 24 anos. Eu pensei que tivesse sido mais. Não, 24 anos eles ficaram lá, né? E nesse tempo os judeus criaram seus templos e criaram ali casas de algumas mais discretas, para tentar não chamar muito atenção. E na hora que de repente os holandeses são expulsos e aí os portugueses vão dominar, os judeus acabam se deslocando daqui e vão para onde? Para Nova York. Nova York, que é a segunda maior comunidade, quer dizer, a maior comunidade judaica fora de Israel, é Nova York, né? É muito interessante isso, que engraçado, os caras vieram primeiro para o Recife, e o que é curioso é que caso um dia você passe por Curaçao, Curaçao se orgulha de ter uma sinagoga lá também do século XVI, e eles dizem que é a primeira das Américas. É difícil dizer porque aparentemente o que a arqueologia mostra é que a presença dos judeus no Recife é mais antiga, mas tudo bem, né? Mas tem ali um museu judaico bastante interessante, tem ali uma sinagoga bastante interessante, né? E tem uma questão interessante, eu só estou lembrando agora, é uma grande divagação, mas nessa sinagoga histórica, né, do século XVI, ali em Curaçao, eles mantiveram no piso areia. Por que areia? Olha que curioso. Porque muitos judeus que tinham dificuldade em professar a sua fé, em se reunir, não é? Inicialmente o que eles estavam fazendo é se reunindo no sótão, né, escondido de todo mundo. E para que ninguém ouvisse os passos, eles cobriam o chão de areia. Eles cobriam o chão de areia para que os passos, né, de todo mundo ali no culto não chamassem a atenção. Então a areia como dispositivo ali de discreção, né, de silêncio, de cuidado, de precaução, acaba marcando. Isso é uma grande digressão. Então tá legal. Essa é uma reportagem da BBC bem bacana, vale a pena dar uma olhada. Passei para vários amigos judeus, acho que eles vão ficar felizes. Mas vamos voltar aqui para a questão dos discos voadores. A outra reportagem da BBC Brasil comenta que está aumentando a crença de que muitas das coisas que aconteceram na nossa história e na nossa evolução se explicam
pela ideia delirante, claro, de que em algum momento civilizações extraterrestres tenham vindo aqui para o planeta e, sei lá, e aí você tem lá aqueles, como é que chama? Como é que era? Tem uma série qualquer, não sei que canal que é da Disney, aquele que os alienígenas do passado, alguma coisa assim, que tem 20 milhões, tem 13 milhões de seguidores essa série, e já está na 20ª temporada, são 20 anos propagando as mesmas tolices, nem sei onde os caras arrumam tanto elemento, sobre coisas que só poderiam ser explicadas pela visita ancestral de alienígenas. E aí, essa crença está aumentando. Aliás, nos Estados Unidos, acho que, se eu não me engano, na Inglaterra 20% das pessoas acreditam nisso, nos Estados Unidos 25%, e nos Estados Unidos 68% da população acha que o governo está escondendo alguma coisa sobre a Área 51 e sobre alienígenas que o governo sabe, mas não quer contar. Então, é muito interessante essa história, porque é lógico, é fascinante, do ponto de vista de narrativas, de fantasia, é muito legal, exceto pelo fato de que nada justifica, nada em princípio, o nosso DNA não tem nada esquisito, nada que você não consiga explicar por razões bastante palpáveis. Eu já comentei aqui com vocês que por trás dessas tentativas de explicar como as pirâmides maias ou as pirâmides do Egito tem racismo, porque é como se você não estivesse concedendo a esses povos a capacidade de fazer uma coisa dessas, o que é absolutamente injusto. Vou fazer um outro parêntese aqui, eu vou dar o link aqui de uma conversa que eu vi no Instagram. Era um evento que tinha muita gente na plateia, no palco tinham 2 pessoas numa mesa, uma entrevistadora e uma senhora que provavelmente é uma escritora egípcia, eu não conhecia, né? E a entrevistadora, num certo momento, pergunta, não, porque no Oriente Médio, né, o que em inglês fica Middle East, aí a velhinha espana, para a conversa por aqui, não, Middle East não. Ela falou, não, mas como é que você quer que eu fale? Não, para, vou explicar para você. Por que Middle East? Middle East porque nosso país foi colonizado pelos ingleses, né? Então, aqui era Middle East, mais adiante era o Far East. Então, a Índia era Far East e aqui era Middle East. Mas qual o ponto de referência? Né? Com referência a quem? A Londres, né? Então, agora eu me sinto no direito de dizer que quando eu vou para Londres, eu vou para o Middle West, e quando eu vou para os Estados Unidos, eu vou para o Far West. Então, essa denominação do que é Oriente, o que é Ocidente, de novo, é uma linguagem absolutamente colonial. E agora, voltando para a questão aqui dos discos voadores e dessas explicações alienígenas, isso é racismo. É como se, de repente, esses povos não tivessem, sei lá, só porque na Europa, naquele momento, os caras ainda estavam ali, sei lá, vivendo de uma maneira meio bárbara, não quer dizer que o resto do mundo não pudesse ter melhor. Haja vista que, né, quando a gente já viu isso várias vezes aqui no Radinho, a história ocidental, a Grécia, a democracia, isso é de uma injustiça profunda, né, porque grande parte das sensacionais inovações não são gregas, são Mesopotâmia, vem da Mesopotâmia, né, a escrita vem da Mesopotâmia, não vem da Grécia, né, você tem sistemas de governo extraordinários, as primeiras leis vêm da Mesopotâmia, né, a matemática vem da Mesopotâmia, os símbolos, a geometria vem da Mesopotâmia, e ninguém dá bola porque hoje aquilo lá é Oriente alguma coisa, Oriente Médio no mínimo, não é? Então, o quanto que tem de preconceito na nossa visão, então ninguém sabe aqui, quando você vai estudar história, ninguém vai falar aqui da perspectiva árabe, da perspectiva japonesa, da perspectiva chinesa, sempre a mesma história, um pouco dos egípcios, bastante dos gregos, mais ainda dos romanos, como se nada mais tivesse existido. Pois bem, então esses povos eram capazes sim de fazer coisas absolutamente maravilhosas e pensar em alienígena é de um racismo extraordinário. Certo? Certo. Mas o que acontece, isso a própria reportagem da BBC chama a atenção, é que enquanto esse canal de alienígenas do passado tem dezenas de milhões de seguidores, o canal de astrobiologia da NASA tem 20 mil seguidores, né? Então, mais
mas uma demonstração que, infelizmente, nesse mundo, né, digital, no mundo dos algoritmos, das notificações, etc. e tal, é muito difícil você competir com narrativas fantasiosas, é muito, 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 muito difícil. Então, é uma coincidência grande, porque nesse final de semana eu ouvi testemunhos de gente que tinha convivido com pessoas que acreditavam firmemente que o planeta o mundo ia acabar em 2012, não foi bem em 2012, que eu saiba, a gente ainda está aqui, não é? E então essas pessoas tinham inclusive construído um bunker em algum lugar escondido para justamente sobreviver ao apocalipse enquanto esperavam pelos discos voadores, que viriam resgatar justamente as pessoas. Que engraçado essa ideia, que parece muito aqueles evangélicos que também acham que vai ter algum tipo de abdução, eles vão ser levados enquanto o mundo acaba. Né? O que também explica porque muitos evangélicos não estão nem aí com o fim do mundo, porque eles acham que o mundo vai acabar para os outros, não para eles. Né? Então compra fuzil todo mundo, vamos liberar as armas para todo mundo, vamos deixar o Putin fazer guerra, porque se o mundo acabar, em algum momento vai vir aí, nem sei, anjos, arcanjos, discos voadores e vão levar os verdadeiros fiéis para o paraíso. Nós vamos voltar aqui para os discos voadores, porque tem uma questão vamos lá, parece que, eu vou até dar o link para essa conversa que eu tive tanto com o Claude quanto com o ChatGPT, eu não tinha ideia, né, mas um ponto comum em muitas dessas teorias conspiratórias é que os alienígenas, colônias que são uma espécie superior, muito espiritualizada, maravilhosa, linda tal, vem das Pleiades. Pleiades, veja bem, Pleiades é um conjunto, quando, sei lá, desde os gregos, os caras olhavam para o céu e viram lá 7 estrelas próximas. São as Pleiades. Né, na verdade, é uma formação que está mais ou menos 400 anos-luz da Terra, certo? São estrelas relativamente jovens, são estrelas que existem há 100 milhões de anos, mais ou menos. Né? Então tem duas questões aqui. Em primeiro lugar, se alguém está imaginando que nas Pleiades existe alguma civilização, vai ser um pouco complicado, porque as estrelas são tão novas que não teria dado tempo, de formar planetas, 2, desse planeta evoluir algum tipo de vida possível e imaginável e dessa vida eventualmente se tornar uma espécie superior e intergaláctica. Não dá tempo. Então, 100 milhões de anos é muito pouco. Vale lembrar que a vida na Terra aqui demorou, o planeta surgiu há uns 4 bilhões de anos, mais ou menos, aí dali um pouquinho começam a surgir as primeiras formas de vida, mas desculpa, desde o surgimento do planeta até existir eu e você, são 4 bilhões de anos. Isso num dia bom. Né? Então, como é que estrelas que têm 100 milhões de anos podem ter dado... Ok. A segunda questão é distância. Onde você apontar no céu, as coisas estão a dezenas de anos-luz, centenas de anos-luz, milhares de anos-luz, o que significa que, das Pleiades, se os caras quisessem mandar um sinal para a gente, o cara manda oi, o oi vai demorar 444 anos para chegar aqui, né? O que significa que a hora que você quiser responder, vai demorar mais 444 anos para chegar lá. Então é uma conversa relativamente lenta, a menos, é lógico que você acredite que os caras tenham dominado alguma coisa que supere a velocidade da luz, algum tipo de entanglement quântico, não sei. Mas só aí, imagina, isso para transmitir um sinal. Agora, para viajar, veja, viajar na velocidade da luz já é uma coisa que o Einstein já tinha percebido que não vai rolar. Não vai rolar, é muita energia, não tem como. Não tem como fisicamente você, né, transportar qualquer coisa, exceto informação, né, perto da velocidade da luz. Né? Então imagina um disco, não, mas o cara deve estar pensando em Star Trek, viajando pelas dobras intergalácticas, ok, mas por enquanto não. E aí tem essas questões todas, né? Por que eles têm alienígenas, por que eles se escondem, por que não tem nenhuma pista concreta no DNA de ninguém, né? Mas, de qualquer maneira, essa é uma hipótese muito sedutora, né? Seriados como Arquivo X, A Verdade Está Lá Fora, né? Vacinando muita gente. E tem um aspecto que casa com uma outra notícia, que eu até fiz um memezinho hoje de manhã, hoje eu acordei meio inspirado, fiz uns 6 memes, 5 memes, nem sei mais, que é a seguinte... O que explica o fascínio de certas pessoas
por teorias da conspiração não é necessariamente um defeito cognitivo, não é necessariamente pouca inteligência, não é delírios, não. O que explica é que a turma é legal. Basicamente isso. É um bom artigo na Conversation dizendo que o que realmente faz com que as pessoas viajem na maionese, embarquem nesse disco voador das teorias, é simplesmente uma questão de grupo. É uma questão de pertencimento a um grupo que se sente superior a todos os outros porque tem acesso à verdade, enquanto todos os outros estão na completa obscuridade, né? Então, o pertencimento ao grupo, e quando você fala de pertencimento ao grupo, isso dispara uma série de outros fenômenos, porque quando você quer participar de um grupo, você tem que demonstrar que você merece estar no grupo. E como é que você demonstra isso? Com fé, tendo fé naquilo que o grupo professa. Olha, eu acredito em tudo isso aí. E aí se percebe que tem mais gente que também tem o mesmo grau de fé que você. E aí o que você faz? Bom, então, para não ficar na beirinha, para não ficar aqui na rabeira dessa história, eu quero sentar mais perto da janelinha, eu quero mostrar mais ainda a minha fé. Então começa uma corrida para ver quem demonstra mais fé pelas coisas mais absurdas, porque todo mundo quer ser, né, tá no alto dessa pirâmide grupal, né, e isso explica porque não adianta você tentar racionalizar, porque tentar racionalizar é mais um desafio para que esse crente demonstre a sua verdadeira fé. Então, né, você acaba fortalecendo sem querer. Isso é um ponto interessante de fortalecer, porque me leva para uma outra discussão, um outro artigo muito interessante, também outra coisa bacana da BBC de hoje, é uma reportagem sobre o estoicismo. Estoicismo. Estoicismo é uma filosofia que, se você for em qualquer aeroporto, vai ter vários livros de autoajuda vendendo, se bem que autoajuda e autoengano, os títulos, né, bom, deixa para lá. Mas você pode também estar sentado ali no avião, ou sentado no dentista, você pode seguir influenciadores que são homens de sucesso, mulheres vencedoras, que todos eles também são coaches, que vão usar a filosofia estoica como segredo do seu sucesso pessoal, para transformar você numa pessoa vencedora, né, num campeão. Pois bem, o estoicismo está em moda. Eu já vi no LinkedIn um monte de gente recomendando frases do Marco Aurélio, do Sêneca, do Zeno, né, como se essa fosse a chave para você dominar as suas paixões e conseguir atravessar a adversidade e sair do outro lado como um absoluto vencedor, inabalável e tal. Veja bem, então eu vou dar o link para uma conversa. Essa reportagem da BBC é ótima. Ela fala um pouco sobre o estoicismo histórico, nasce com, 300 anos de Cristo, na Grécia helenística, né, é um cara chamado Zeno, na ilha de Chipre, isso acaba fazendo sucesso, esse cara monta uma escola em Atenas, e aí os romanos acabam se empolgando com essa história, porque os romanos também precisavam de uma narrativa de superioridade, porque se eles são um império, se eles são imperialistas, se eles vão, não digo colonizar no sentido mais recente, mas se eles querem se impor, eles têm que ter alguma justificativa de superioridade moral, né? E o estoicismo pode servir um pouco para isso, né? As virtudes romanas, um modo assim assado de lidar com as coisas e tal. E isso acabou tendo, lógico, evoluiu com o tempo, né? E virou essa completa bananada, essa palhaçada que a gente vê hoje, que de estoico não tem absolutamente nada. Então vamos dar um pouco de perspectiva aqui. A ideia é a seguinte: quando esse filósofo Zeno ele vai para Atenas, ele era um cara muito bem sucedido, muito rico em Chipre, mas aí um naufrágio faz com que ele perca toda a fortuna, e aí ele estava desenvolvendo essas teorias, esse pensamento. Ele vai para Atenas, ele conhece ali a filosofia de Platão, Aristóteles, Sócrates, tal, já tinham morrido todos, mas aí ele resolve criar sua própria escola de filosofia, né? E ele cria essa escola de filosofia. Aliás, se você for a Atenas, por favor, visite a Ágora, que era o espaço ali de debate, de convívio social, etc. E na Ágora hoje em Atenas tem uma área que foi restaurada, que foi renovada,
que é como se fosse uma marquise sombreada, porque imagina, está um sol desgraçado, né? Ou então está chovendo a cântaros. Se você quiser conversar, a vida fica um pouco mais difícil, então os caras fizeram uma área coberta com colunas, isso foi restaurado, está lindo, está esplêndido, e essa área se chama Stoa. Eu tenho fotos da Stoa, para quem quiser. Né? Na Stoa, o Zeno, ele criou ali sua escola e ele ficava ensinando sua filosofia, e é daí que vem a palavra estoico, vem da Stoa, que era esse corredor coberto, certo? Certo. E aí, essa filosofia, ela tinha várias coisas que se perderam completamente. E aí, para entender um pouco mais disso, a reportagem da BBC foi ótima, assistam, é curtinha. Caso vocês sejam mais CDFs e sejam mais, queiram superar suas próprias preguiças, ou seja, que queiram ser estoicos, eu vou dar um link para uma conversa que se estendeu bastante com o ChatGPT. Felizmente se estendeu, tomou um rumo que eu achei divertidíssimo, muito bom, e eu vou contar para vocês. Então, eu me aprofundei um pouco nessa origem do estoicismo, porque havia ali uma metafísica. Qual era a essência desse pensamento estoico original? Uma das coisas é que, veja, tudo nesse mundo, o mundo inteiro, né, tem uma energia que atravessa esse mundo, que se chama pneuma. Na verdade, pneuma quer dizer ar, né, um sopro, né, você tem um fogo ali, um fogo que move tudo, mas a natureza é um logos quer dizer que ela é determinística, ela é movida por uma razão que a gente precisa entender. Então a natureza é racional, você não tem nenhum Deus enfiando o dedo, não tem nenhum Deus enchendo o saco, nenhum Deus dando chilique, né, sacaneando ninguém, né, ou então engravidando mocinhas distraídas. Não, a natureza, ela basta por si só, ela tem um logos, ela tem uma racionalidade por trás dela, a gente tem que entender essa racionalidade, não é? A gente tem que, inclusive, ter uma postura de aceitação, porque se as coisas acontecem é porque elas tinham que acontecer, não por algum castigo celestial. Não, é porque simplesmente a natureza é racional, né? E não tinha outro jeito. Né? O que também é interessante ali é que eles vão pregar uma coisa muito interessante, é uma fraternidade universal, porque todos fazemos parte do que eles vão chamar de cosmópolis. Cosmópolis, polis é um nome para um fenômeno bastante recente, que são essas cidades gregas democráticas, isso é chamado de polis, né? Mas então eles estão estendendo essa questão para o mundo inteiro. Falaram, todos os humanos, não importa onde, quando, como, fazem parte da mesma cosmópolis. Daí que vem a palavra cosmopolita, eu não sabia disso. Então, veja, você tem ali uma questão que é social, que é global, e você tem que, se você quiser agir da maneira correta, agir de acordo com a natureza, você tem que seguir virtudes. As virtudes são, se eu não me engano, sabedoria, coragem, justiça, e eu já esqueci a quarta, que eu não lembro qual que era. São 4. Justiça, coragem, não lembro qual é a quarta. Perdão, estou ficando velho. Mas eram 4 virtudes. Então, o sábio estoico é aquela criatura quase impossível, quase inatingível, que ela vive segundo as virtudes. Ela tem uma vida virtuosa. E como é que você leva uma vida virtuosa? Dominando as suas paixões, porque as paixões, você tem que entender de onde vêm as paixões vão tirar você do caminho da razão, não é? Aí tem vários pensadores que vão surgindo, Sêneca, etc., que vão enriquecendo essa história. Então não existem acontecimentos, existe opinião sobre os acontecimentos, então você está triste porque alguma coisa aconteceu, mas veja, a coisa aconteceu, mas não necessariamente você precisa ficar triste, você pode ficar outra coisa, você pode rever a maneira como você reage afetivamente a um evento que é inevitável. Né? Então, isso acabou servindo de base, eu não sabia, para terapias cognitivas em psicologia, que tentam justamente ressignificar, né, a reação afetiva, a relação afetiva que você tem com alguns acontecimentos, tenta reinterpretar. Olha, existem outras maneiras de você ver o que aconteceu. Ok? Então, tem aí um desdobramento em várias áreas do pensamento humano. Não é? Mas tinha o que eu acho que é muito interessante nessa história do estoicismo, é que ao contrário dos gurus de palco, ao contrário dos empreendedores de sucesso, dos CEOs, que são, obviamente, guiados por alguma luz divina, né,
o que esses caras estão querendo, e eles estão seduzindo todo mundo através disso, coisas como riqueza, fama, para um estoico isso é indiferente, porque o que importa é a virtude, né? Eles chamam isso de indiferentes, são coisas que, tanto faz. Não vem, isso pode atrapalhar, inclusive, o seu caminho da virtude, né? E o seu caminho da virtude é um caminho que, inclusive, leva em consideração todo mundo, né? A coesão social, né? O próximo, né? Isso, obviamente, foi se perdendo, certo? Isso foi se perdendo porque todo mundo pega qualquer livro sagrado, religião, é só ver, por exemplo, evangélicos, embora, na minha modesta opinião, né, ao pouco que eu sei de Cristo, o cara está ali valorizando o despojamento, valorizando, inclusive, a paz, criticando os ricos, né, criticando os mercadores, tal. Esse evangelho da riqueza parece que, né, deu digamos assim, uma leve torcida nessas coisas todas. A mesma coisa com o estoicismo. Então você tem um estoicismo que é cada vez mais ligado à sua vitória pessoal, né? Você vai enfrentar adversidades, mas elas vão te fortalecer, porque no final esse é o caminho para a glória, sucesso, dinheiro, mulheres e Porsches que você vai bater na Faria Lima, ou que você vai virar um influencer, ou vai dar um tiro no gari que estava coletando lixo, né? Tudo isso são adversidades que você, com seu espírito vencedor, vai superar, né? E acho que uma das questões chaves do estoicismo, que eu acho muito interessante, é aquela questão de reconhecer coisas que estão dentro do seu controle e coisas que não estão, né? Isso é chave no estoicismo, né? Olha, algumas coisas estão fora do meu controle, portanto não tem nada que eu possa fazer a respeito, a não ser me conformar, mas existem coisas que eu posso mudar. E quais são as coisas que eu posso mudar? Eu posso mudar para melhor, então vamos mudar para melhor. Isso é chave no estoicismo, né? Só que hoje, na minha modesta opinião e de outros críticos também, né, isso acaba sendo uma desculpa para o egoísmo. Tipo, a sociedade é injusta, isso eu não posso mudar, né? As pessoas são pobres, é porque elas querem, né? Por que elas não reagem à opressão? É porque elas são fracas, elas são covardes, elas não são guerreiros corajosos, masculinos, que levantam não sei quanto na academia e fazem crossfit e botam, sei lá, injeções de botox no pinto, eu nem sei onde mais que bota botox nesse mundo, né? Depois que eu descobri que existe uma coisa chamada botox anal e que eu não quis descobrir exatamente os detalhes, tudo realmente é possível, né? Então veja, esse pseudo-estoicismo de hoje, que tem muito a ver com a sua vitória pessoal, com absoluto desdém por qualquer coisa que seja sistêmica, por qualquer coisa que seja social, não é estoico. Né? Ninguém está dizendo aqui que os estoicos também lá atrás tinham toda a razão. E meio por conta disso, o ChatGPT, sabendo das minhas preferências, ele fala, se quer que eu proponha para você como seria um estoicismo 2.0, né, juntando coisas que eu sei que você aprecia, que é Hume, que é um filósofo escocês espetacular, né, que eu adoro, né, tem um selfie com a estátua dele lá em Edimburgo, né, e com Darwin, que eu também tenho uma selfie no Museu Britânico, está tudo bem, no Museu de Ciências Naturais. Então, o que acontece é que ele acabou propondo para mim como seria um estoicismo 2.0. Eu super sugiro que vocês deem uma olhada, porque ele mesmo ficou empolgado, ele não parou, você quer que eu faça então agora um diagrama? Você quer que eu faça tipo os 10 mandamentos? Você quer que eu faça agora uma ilustração? Eu falei, uau, né? Calma. Então, só para resumir, para isso não se prolongar ad eternum, ele fez para mim aqui uma imagem que eu acho que ficou bastante razoável. Quais seriam esses 10 mandamentos que corrigem um pouco a visão do estoicismo, porque afinal, convenhamos, a ciência avançou, né? Então uma das coisas que avançou, por exemplo, é que, veja, a natureza não é uma razão, a natureza não é logos, a natureza não é... Ela é determinística, sim, mas as coisas evoluem de uma maneira cega. Então o mundo de Darwin é um mundo de uma natureza que evolui de uma maneira... Ela não sabe para onde vai, ela simplesmente vai né, dando tiro para tudo quanto é lado. Algumas coisas dão certo, outras não. Né? O mundo do Hume também é muito interessante, porque Hume não acreditava na razão pura. Ele fala, para, você só consegue decidir alguma coisa porque tem emoção envolvida.
E a ciência confirma isso, né? Se você pegar uma pessoa que por alguma lesão qualquer não consegue sentir emoções, na hora que você coloca para ela, escolhe aí, né? E são duas coisas que para ela, ou três ou quatro, que ela não tem nenhuma emoção a respeito, ela não consegue decidir, porque razão sem emoção não para em pé. Né? O quem guia a nós mesmos, até mesmo essa ilusão da sua vontade, o seu querer, desculpa, quando você escolheu querer? Quando? Você fez, agora eu quero querer, não, agora eu quero ter vontade, não, agora eu quero fazer minha escolha. O processo não é assim, né? O processo é muito mais inconsciente, é muito mais afetivo, é muito mais corporal do que a gente gosta de reconhecer. Nesse ponto, o Hume é maravilhoso. Né? Então, o ChatGPT acaba propondo aqui um decálogo, né? Eu tenho aqui as ilustrações, um deles é viva como um cidadão da Terra. Então, ao contrário da cosmópolis, que é simplesmente um mundo humano, vamos levar em consideração que a gente faz parte do mundo vivo, né? O mundo vivo. E o mundo vivo inclui, inclusive, o que não é vivo, que é o planeta, né? Porque não dá para separar. Então, a gente não pode esquecer que a gente é filho da Terra, quer dizer, um cidadão da Terra. Né? A questão do controle também é interessante, ele mantém aqui, você ter discernimento com relação ao controle, você honrar a verdade e resistir às ilusões, muito bem, porque a gente se ilude, a mesma razão se ilude, né? Compartilhar o poder com justiça, né? Ao invés dessa questão eminentemente pessoal e egotística, né? Egoísta, você levar em conta que você precisa colaborar com a justiça, né? A outra questão é manter a perspectiva, né? Você conseguir se distanciar um pouco dos acontecimentos e ver quais são as causas que estão envolvidas ali para você poder atuar. Né? Aí tem aqui um outro ícone que é justamente uma taça de prêmio, de troféu, né? Procure a virtude, não os troféus. Aí tem um outro aqui, ame o destino que acontece, ame o mundo, né? As coisas acontecem porque tem que acontecer, não foi raiva de nenhuma divindade, não é? Aí você tem, ele está repetindo as coisas que, cara de pau, na verdade ele repetiu, não está tão boa assim a ilustração, mas tudo bem, ele fez o decálogo lá em cima. Mas ele coloca ali um processo que é interessante, que faz parte um pouco do processo que o Marco Aurélio, que aquele imperador romano, propõe, né? Por isso que ele escreve aquele livro Meditações. Quem não quer seguir a filosofia de um imperador militarista romano, não é mesmo? Numa sociedade escravagista e imperialista? Pois bem, é terminar o dia com reflexões, né? O que você poderia ter feito melhor? O que você fez errado? Né? Aonde você se enganou? Né, como que você poderia fazer esse processo de aprimoramento, né, de você ampliar um pouco o seu entendimento, a sua capacidade de ação sobre as coisas, é muito interessante. E eu vou dar o link aqui para quem quiser estudar esse novo estoicismo, né, proposto pelo ChatGPT, baseado, obviamente, nas minhas preferências. Acho que ele deu uma distorcida, ele botou o Hume e o Darwin na história, mas eu acho pelo menos mais bacana do que esses influencers que saem por aí ganhando bilhões de com bets e que ficam mostrando o quanto eles realmente conseguem superar, e a culpa é sua se você é um completo incompetente, se você é um banana, se você não é um guerreiro, não é? Então fica aqui o ChatGPT propondo, até que eu fico surpreso com essa capacidade que o ChatGPT tem de perceber as contradições e conseguir propor coisas que tenham mais aderência ao que hoje a gente sabe que é a maneira como o mundo funciona. Né? Hoje a gente sabe que, desculpa, não tem alienígenas, não tem céu, não tem inferno, não tem paraíso, não tem anjo, não tem alma, não tem nada. Né? As coisas funcionam de uma maneira fascinante, funcionam por conta própria, não é? E que a evolução, que é justamente esse processo esplêndido, né, ela nos equipou, inclusive, né, com emoções. Né, o que a gente considera a empatia, o senso de justiça, a fraternidade como, sei lá, algum tipo de mandamento divino, não, isso é uma coisa que a evolução desenvolveu para que a gente viva melhor em sociedade.
Então, a nossa moral não é uma moral de origem, sei lá de onde que é essa moral, né? Não é duas pedras com 10 mandamentos. Não, ela vem da nossa própria evolução. A nossa própria evolução também criou a capacidade da gente discutir, etc. e tal, né? Mas tudo isso é sujeito a ilusões, tudo isso tem que ser validado, né? A gente tem que ter essa humildade o tempo todo e inclusive, recuperar esse senso de pertencimento com tudo que acontece à nossa volta nesse planeta maravilhoso, sensacional, né, que a gente está conseguindo pôr a perder justamente porque tem gente querendo achar que o que importa é justamente o seu sucesso pessoal através dos obstáculos e absolutamente dane-se os outros. Né? Pelo menos aprendamos aqui com as raízes do estoicismo e também com essa pequena evolução que o ChatGPT propôs. Mas amanhã, quem sabe, teremos passarinhos e a gente vai falar de outras histórias sobre esse mundo vivo à nossa volta, do qual fazemos parte. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.